Luz no caminho, paz no coração de todos os amigos do Diálogo Espírita. No programa de hoje nós temos o quadro Pensar, Aprender e Viver, onde vamos analisar 3 aforismos. O primeiro deles, do instrutor Ribas, no livro E a Vida Continua, com reflexão sobre o destino. O segundo, também de fonte espírita, do espírito de André Luiz, extraído da mensagem Preceitos de Saúde, e compara a maledicência ao lodo. E o último do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que fala sobre ser bom e fazer um mundo melhor. Depois nós temos o quadro Nós e o Mundo, para raciocinarmos em torno do fato de que os espíritos também são deste mundo. Eles estão aqui, todos eles, quer dizer, todos não, estão muitos deles aqui, tanto quanto nós. E nós vamos demonstrar isso com clareza. O Diálogo Espírita está no ar. Estamos iniciando, portanto, o nosso Diálogo Espírita de hoje, aqui com o quadro Pensar, Aprender e Viver. 3 frases, 3 aforismos. O primeiro deles, os 2 primeiros, aliás, são de autores espíritas. O primeiro do instrutor Ribas, no livro E a Vida Continua, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Vou passar aqui para Mariana. Ele diz assim: Mariana, o destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Quem planta, colhe, e só colhe o que planta, é isso? Com certeza, né? Ninguém colhe o que não plantou, né? Podemos fazer uma boa semeadura ou também podemos não selecionar as sementes e plantar qualquer coisa. Então, essa frase, esse passar no livro aqui, esse diálogo no livro, vem enfatizar justamente a nossa responsabilidade pelos nossos atos, né? A lei do retorno da ação e reação e também do nosso livre-arbítrio. Nós temos condições de escolher o que nós iremos fazer, o que nós queremos da nossa vida. Nós temos várias oportunidades, nós temos muitos convites durante a nossa existência terrestre, mas nós temos assim a oportunidade de estar selecionando o que nós realmente queremos. Então, muitas vezes nós chegamos a um ponto que nós encontramos com companheiros que falam assim: eu devo ter pregado chicletes na cruz, eu joguei pedra em Jesus, né? Enfatizando as existências passadas, né? Vidas passadas. Não, as consequências são dessas mesmo. Às vezes são pessoas que não se cuidam, são pessoas que andam distraidamente pela vida, né? Que não se preocupam com o dia de amanhã, tanto na parte física, monetária, social e principalmente a espiritual. Então, quando os desafios maiores aparecem, elas entram em desespero. Então, elas vão aí culpar que é uma coisa de vida passada. Não, é dessa vida mesmo, porque o que nós construímos hoje vai refletir no nosso amanhã, no nosso futuro. Então, não é o destino que eu nasci, porque eu tenho que sofrer, porque já está pré-determinado ali. Não, eu construí isso e eu vou ter o retorno disso, né? Eu não posso ficar culpando os outros. Geralmente, nós culpamos as outras pessoas pelo nosso, né, os nossos declínios. Então, no livro Roda da Vida, Memória do Viver e do Morrer, da psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, ela vai dizer o seguinte: viva de tal modo que, ao olhar para trás, não se arrependa de ter desperdiçado sua vida. Viva de tal modo que não se arrependa do que fez ou não deseje ter agido de outra forma. Viva uma vida digna e plena. Viva! Né? Tenha responsabilidade, prestemos atenção no nosso comportamento, fazemos as nossas reflexões diárias, né? Observamos nós mesmos, né? Busquemos a meditação, o autoconhecimento, procuramos, né, sermos pessoas melhores, espíritos melhores a cada dia, porque tudo que plantamos, tudo que falamos,
tudo que projetamos, tudo que pensamos, ele é vida. E isso aí vai trazer para nós as nossas responsabilidades. Nós temos que entender aqui que quando a gente fala em destino, né, essa questão ela é complexa. Destino, livre-arbítrio, fatalidade, esse é o ponto que tem que ser enfatizado. O destino, a gente às vezes pensa que é uma coisa aleatória, determinada de fora para dentro. Então nós somos colocados no palco da vida e muita gente acha que a gente já vem com uma programação fixa. É verdade que nós temos o planejamento reencarnatório, onde o espírito atua juntamente com uma equipe espiritual de outros coordenadores desse tipo de tarefa, onde são avaliadas as melhores necessidades, experiências pelas quais nós temos que passar aqui. Mesmo o livro dos Espíritos, os Espíritos falam que destino, nesse caso, esse planejamento, ele gera uma espécie de destino. Uma espécie de destino. Então nós temos que distinguir destino nesse sentido de uma coisa que foi previamente escolhida pelo espírito reencarnante, e como a Mariana disse, ela vem sim da vida passada também muito, mas muita coisa está sendo reescrita no nosso dia a dia. A cada dia nós podemos alterar essas coisas, nem todas, alguns pilares básicos nós não temos por onde fugir, mas não são frutos do acaso, não é aleatório, não é Deus que nos impõe. São criações nossas, são planejamentos de deliberações do nosso próprio livre-arbítrio. Então, o fato é que, em resumo, o destino é a soma dos nossos próprios atos, ou seja, é a lei de causa e efeito, que é vigente, plena na vida das pessoas. Nada acontece por acaso. Bem, a segunda frase, Mateus: fuja a maledicência, o lodo agitado atinge a quem o revolve. Uhum. Essa é uma metáfora, né, que faz a gente entender que não existe inconsequência, né, quando a gente se dá a algo como a maledicência. Então, existem coisas que são indignas sequer de serem pensadas. Imaginem então de serem faladas. É claro que o princípio tem alguns limites, né? Chega algum momento, algumas circunstâncias muito específicas em que falar de males alheios se torna necessário, por exemplo, para a estabilidade social, né? Para salvar alguém de algum perigo ou realmente livrar alguém de algum risco específico, né? Por exemplo, ao apontar que determinado indivíduo seja perigoso. Mas a regra geral e muito mais corriqueira é que, de fato, nós não devemos gastar o nosso tempo falando sobre os defeitos das outras pessoas, né? Existem tantas coisas para serem comentadas no mundo, né? Seja a própria espiritualidade, sejam obras humanas, sejam inclusive obras que sequer têm a ver com a espiritualidade, mas que têm ali muita elaboração envolvida, muito esforço envolvido. Então, de fato, esse seria um dos piores temas possíveis para a gente passar falando, né? É preciso sempre ter aquela perspectiva otimista e não essa de implicância, né? A maledicência, ela só tende a gerar coisas negativas, né? Para a própria pessoa, porque ela está fazendo críticas, né? Ainda que sejam justas. A maledicência, veja, às vezes não é que se esteja faltando com a verdade, mas o fato é que ele não acrescenta nada. Se é uma conversa direta, um diálogo direto com uma pessoa por uma determinada situação, ali, desde que seja feito de uma maneira fraterna, né, educada, polida, respeitosa, pode ter seu lado positivo. É um chamamento à pessoa, é uma orientação, é um conselho, é uma crítica construtiva, como se diz. Agora, fazer isso de uma maneira indevida ou na ausência, geralmente a maledicência é pelas costas das pessoas. Não se fala de frente, né? Então, isso é muito comum.
muitas vezes a gente se surpreende, mesmo em família, às vezes numa conversa de domingo, lá numa reunião familiar qualquer, em algum momento, e a gente acaba pegando alguém para Cristo, como se diz. A pessoa não fica sabendo disso. Ela pode até receber um pouquinho dessa carga negativa e alguém está buzinando lá no nome dela e falando mal dela. Mas acredito que o mais prejudicado, ou os mais prejudicados, são aqueles que estão fazendo essas referências pejorativas. Elas estão ampliando, dando amplitude a uma coisa que podia estar quieta. Por isso que ele fala, é como você mexer no fundo de uma poça d'água, né? Sobre a superfície da terra, sem qualquer pavimento. O que acontece? A água que às vezes está ali até limpinha, até razoavelmente limpa, um passarinho, um pardal poderia vir ali e beber daquela água. A partir do momento que a gente pegar um pedacinho de madeira e agitar isso aí, como é que fica? Ela perde em aparência, né? Torna-se escura e totalmente poluída. O que acaba levando a gente à ilusão de que a gente pode falar e falar é muitas vezes essa ideia de que a gente tem alguma razão sobre as coisas, né? Mas a razão não nos dá passe livre para nós agirmos como nós quisermos em cima dela, né? E como você disse, o problema vai estar sobretudo para aquelas pessoas que estão dizendo, que vão estar alimentando umas paixões, né? Além de estarem desperdiçando o próprio tempo, né? Lembrando que, como a gente tem frisado sempre, tudo isso tem consequência, né? Não se trata apenas digamos assim, é um pecado, entre aspas, né? Um pecado moral falar mal dos outros. Não é simplesmente isso. Nós estamos lidando com energias, porque a palavra, o verbo, ele tem muito poder. Bem, a terceira frase aqui, vou começar por aqui pela Mariana: não basta ser bom quando se deixa o mundo. É preciso deixar um mundo melhor. Nós falamos aí no programa passado sobre a velhice, né? Sobre viver do passado. É importante nisso, né, Mariana? Que a gente saia dessa existência melhor do que quando entrou. E para isso, então, não basta você achar que, ok, eu amadureci, eu mudei no decorrer da vida. É normal, até pelo próprio fluir dos anos, que a pessoa se torne mais sensata, obviamente mais madura para tudo isso. Isso é bom, para o espírito, enriquece o espírito, traz bagagem. Porém, ainda falta algo mais. É esse algo de deixar um pontinho de luz seu para os outros desfrutarem. Não só você entrar e sair na boa, mas para alguma coisa que repercuta no ambiente, né? A nossa responsabilidade de ser e estar, né? Que nós, às vezes, nós somos muito bons para nós mesmos, né? Nós fazemos aí as nossas... tem aquela passagem, né, que pergunta ali no livro dos Espíritos, que pergunta se a vida de contemplação, de oração, se ela é válida para o espírito, para a existência. Então, se ela for para um bem geral, tudo bem, né? Ela faz sentido. Mas se é só para a pessoa, é uma coisa egoísta. Então, muitas vezes nós estamos inseridos num meio, tanto no profissional, social ou familiar, e nós devemos procurarmos não ser bons, mas dar bons exemplos. Porque quando nós não estivermos mais aqui, aquilo que nós deixamos, aquilo que nós plantamos, ela floresça. Que as pessoas possam ser tocadas, né, pela virtude e não pela maledicência, como trouxe ali o Mateus falando, né, que nós perdemos muito tempo reforçando, enfatizando coisas negativas. Então não basta eu ser boa no mundo, mas eu fazer a minha parte, contribuir. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui no mundo com grandes missões, de fazermos coisas grandiosas, e quando vai chegando a passar dos anos, nós ficamos meio frustrados, porque nós queríamos ter construído um mundo melhor, mas um mundo melhor na nossa visão, coisas grandiosas. Não, nós temos pequenas tarefas, porque se nós dermos conta das pequenas tarefas,
nós daremos contas depois das maiores. E as pequenas começam dentro do nosso lar, no meio em que estamos. Podemos, através do exemplo, construir coisas melhores, utilizar da nossa criatividade, da nossa parte de caridade para conosco e para com o nosso próximo. Eu creio que começa eu penso assim, né? Hoje em dia tem muitos casais que estão abrindo mão de ter filhos, mas aqueles que os têm, só o fato de deixarem filhos, criarem eles adequadamente, bem educados, né? Cidadãos de bem, pessoas de bem, que por sua vez também vão contribuir para o bem social, que vão ser úteis ao próximo e não pensar só em si mesmos, já é um bem que nós, pais, estamos fazendo. Nós podemos ser bons, como ela disse, nas coisas pequenas, coisas simples, com gentilezas para com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, com os bons exemplos, abrindo mão de não temos que imitar os outros. Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu sou apenas eu. E eu tenho a minha consciência, a minha responsabilidade, os meus deveres. Os outros, cada um segue de acordo com o seu livre-arbítrio. As consequências para cada um virão no futuro. Então, assim, o que nós... Aí é uma questão de cada um medir, de cada um pensar o que ele pode fazer, né? Às vezes doar os livros, fazer uma doação das roupas e calçados que estão sobrando dentro de casa, participar de uma campanha com alimentos, ou doar livros, ou levar um vizinho, como eu disse, alguém ao médico que não tem como se locomover, ou para o hospital. Enfim, há uma infinidade de situações que nós poderíamos pensar aqui, né? E cada um faz de acordo com as suas possibilidades. Quem pode mais, o Evangelho já diz, será mais cobrado de quem tem mais lhe será cobrado, né? Então, também temos que ver essa nossa situação. Se nós podemos fazer mais, nós podemos doar mais, nós podemos construir mais, colaborar mais, nós temos que fazer esse mais. Então, esse é o nosso recado de hoje aqui do Pensar, Aprender e Viver. E temos aí na sequência, nós e o mundo. Prezados amigos, nosso quadro Nós e o Mundo de hoje, Nós e o Mundo tem a finalidade de abordar alguns aspectos, situações, o entendimento do que significa a nossa interação, a nossa passagem aqui por este mundo. Então, nós e o mundo em que vivemos, planeta Terra, é disso que nós estamos falando. E sem fazermos nenhum trocadilho, o tema do nosso programa de hoje é os espíritos também são deste mundo. Então nós vamos verificar aqui com a Rose alguns aspectos relacionados a isso. O que significa? Muita gente acha que há uma separação. Espírito encarnado aqui, espírito desencarnado, sabe Deus aonde? Em outros mundos, outros planetas? Não, eles estão interagindo conosco. Grande parte deles, nem todos. Então, começa por aí, não é, Rose? O fato de que nós também somos espíritos. Então, nós, os espíritos, parte deles são nós, os encarnados. Mas nós estamos aqui falando mais em relação aos desencarnados. Como é que você começaria essa explicação aí para os nossos telespectadores? Eu acho que a gente tem que começar pelo básico, por aquilo que a gente observa, por aquilo que nos rodeia. O que é o nosso mundo, né?
Segundo a doutrina espírita, todo mundo material é formado de fluido universal, uma espécie de estrutura básica da matéria que forma os corpos bariônicos, que forma a matéria sólida e que forma as diversas estruturas do plano espiritual, inclusive o próprio corpo dos espíritos ou perispírito. Então, o universo seria um contínuo, todo estruturado em matéria, cada vez mais quintessenciada. Isso já torna o nosso mundo parte de uma dimensão vibratória mais densa, num imenso universo constituído da mesma base. O que a ciência nos diz? Nos diz que a matéria sólida é uma ilusão, que depende apenas da nossa percepção limitada em enxergá-la como sólida, porque ela é uma porção de ondas que se propagam ou de partículas que vibram e que estaria formada toda ela, possivelmente, de uma mesma substância básica também. Adquire solidez no campo de Higgs, é emanação do vácuo quântico, de qualquer forma são conceitos que se aproximam, embora não se assemelhem exatamente, ao do fluido universal. Ora, se nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, habitamos o mesmo tipo de universo básico estruturado em diferentes dimensões vibratórias, sendo a mais densa que pertence ao corpo físico, naturalmente estamos sujeitos a algumas leis de semelhança e partilhamos uma mesma atmosfera. Na nossa ciência física, o que comprova que há uma comunicação não local ou partilha de experiências que não dependem apenas de transmissão escrita, eletrônica ou perceptível pelos 5 sentidos? Existem, por exemplo, as descobertas científicas que se dão simultaneamente em 2 lugares por pesquisadores independentes. Coincidência? Um sem saber do outro, ou uma espécie de mar mental que une aqueles que se dedicam às mesmas tarefas, surgir do tempo das revelações surgirem, mesmo científicas. Existem as pesquisas de Hubert Sheldrake sobre campos mórficos da atualidade, que mostram que mesmo as espécies vegetais e animais se comunicam mentalmente à distância e que a experiência adquirida por determinada parcela de uma espécie se propaga às demais, facilitando os aprendizados subsequentes. Isso é medido estatisticamente, embora seja uma hipótese científica ainda. Então, se pertencemos todos ao mesmo mundo e se há comunicação invisível não local entre as próprias estruturas físicas e materiais, certamente isso se dá, como sabemos, com muito mais intensidade entre as mentes dos espíritos já conscientes, das almas humanas. Aqueles que perderam o corpo físico simplesmente estão numa dimensão vibratória das múltiplas existentes um pouco menos densa, mas não deixam de se comunicar mentalmente conosco. E, segundo Kardec, influenciam os nossos pensamentos e atos, não é? Pois é isso que eu ia fazer 2 citações, uma exatamente dela, é essa aí. Kardec pergunta se os espíritos influenciam nós, os encarnados. E eles responderam que muito mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. Isso dá um assunto para um outro tema, né? Se eles dirigem, quanto dirigem. Cadê o livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, etc. E a outra colocação que eu lembrei aqui, eu não sei, não tenho bem certeza, desculpe se eu estiver errado, não sei se é do apóstolo Paulo, quando ele fala que existe nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, isso afiança, comprova, ou declara a presença desses espíritos desencarnados interagindo conosco o tempo todo. O fato que também a Rose explanou ali, dessa questão de comunicação à distância, de localidade, esse conceito muito interessante da física quântica, ela nos reporta o seguinte, que o espírito, assim como Deus e os espíritos muito elevados, os outros talvez de um nível abaixo, mas bastante superior ao nosso, eles não precisam estar com seu perispírito aqui, presente agora, digamos, nesse recinto. Para se comunicar. Eles podem, exatamente. Então, eles podem até estar num outro planeta, numa outra situação mais distante, mas atuando sobre nós. Bom, não precisa ser espírito superior. Você e seus filhos certamente fazem isso todos os dias. Quantas vezes a mãe fica tensa, preocupada, liga, vai atrás e o filho está lá num incidente, né, difícil de enfrentar.
Quantas vezes você pega o telefone e vai falar com alguém com quem você tem muita afinidade e toca primeiro, né, a pessoa ligando para você? Estamos conectados mentalmente. Se as próprias espécies vegetais, segundo a teoria, ainda não inteiramente comprovada, mas bem embasada dos campos mórficos, transmitem as suas experiências à distância, imagine a mente humana pensante e consciente. Nós vivemos num mar de ondas mentais em que flutuamos na densidade vibratória de todos aqueles que se ocupam reiteradamente com os mesmos pensamentos que nós também mantemos e alimentamos. Pensamentos obscuros, fugidios, não nos ligam tão frequentemente a outras mentes, mas os pensamentos alimentados e reiterados formam vínculos mentais em que nós partilhamos a mesma onda. Isso explica as descobertas simultâneas, a mãe que vai atender o telefone e o filho já está ligando ou vice-versa. Isso explica o campo mórfico e isso explica a grande conexão mental entre encarnados com encarnados e desencarnados e encarnados. Os espíritos se comunicam mentalmente e a mediunidade não é mais do que uma ligeira consciência maior dessa comunicação transmitindo aos circunstantes, numa faculdade natural do ser humano. Nós partilhamos as nossas experiências. Desde a nossa origem milenar, em que produzíamos, como princípios espirituais, um trabalho em equipe nas espécies inferiores, né, de vegetais ou de animais, nós mantivemos as conexões mentais da nossa esfera atual. Atualmente elas são ditadas pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa consciência, pelos pensamentos que mantemos, mas nos conectamos e vivemos em ambientes espirituais, desde já, afinizados com as preferências que alimentamos. Daí a importância, não é? De mantermos um padrão de pensamento, de otimismo salutar, que nos ligue às mentes que nós realmente gostaríamos que se ligassem a nós. Apesar do conceito que Kardec, inclusive, frisa isso, de que o homem é constituído por 3 partes, ou seja, espírito, perispírito, que é o veículo intermediário, e corpo físico, por outro lado, o conceito de humanidade que os próprios espíritos trazem é dessa totalização da população encarnada e desencarnada. E o que na prática isso nos alerta? Justamente para isso que ela falou agora no final, né? De que nós temos que prestar atenção porque nós não estamos sós. Primeiro que eles estão, espíritos bons e ruins, digamos assim, inferiores, imperfeitos, eles estão sabendo dos nossos procedimentos. E eles ficam atentos, uns para ajudar e outros para prejudicar. Então, toda vez que nós cometemos um equívoco, nós estamos abrindo uma porta, uma janela, para que esses espíritos inferiores nos influenciem. Obviamente, isso nos trazendo prejuízo. Por outro lado, se nós procuramos agir, ter uma boa conduta, nos fortalecermos através da oração e principalmente através de bons atos, nós estamos atraindo para nós aqueles espíritos, assim como nós estamos na rua, encontramos gente de todo tipo. A gente está andando ali, não conhece só pelo olhar das pessoas, algumas às vezes, né, por alguns gestos, alguma coisa, mas de modo a gente não sabe o que passa no íntimo de cada um. E como é que a gente faz? A gente não... Se a gente pudesse, a gente evitaria ter amizade com algumas e daria preferência para outras. Então é assim que nós temos que ter essa atenção para conosco mesmo, porque é um todo que está aí nesse vai e vai pelo processo reencarnatório. Abraço a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.